visto lá nas outras sociedades é que a administração se dava com a nomeação de algumas pessoas no próprio contrato social, depois de ter sido deliberado e ser eleito quem seria. Aqui, a gente já não fala só de administrador como uma pessoa nomeada, aqui a gente já fala de órgãos para administrar uma sociedade anônima. E esses órgãos, eles acabam sendo separados pelas suas funções. Então, por exemplo, se a gente estiver falando dos dois primeiros órgãos, aqui, deixa eu puxar para vocês o segundo slide, a gente estiver falando da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, nós estamos falando dos órgãos de deliberação, ou seja, para que serve? A Assembleia e o Conselho de Administração vão decidir sobre aquilo que é pertinente e de interesse dos acionistas. Já a diretoria é aquela que não vai decidir nada, a diretoria é que vai executar o que já foi decidido pela Assembleia e pelo Conselho de Administração. E aqui eles vão agir também como representantes. Então, considerando que toda pessoa jurídica precisa de pessoas físicas para lhes representar judicialmente, extrajudicialmente, presencialmente, em atos que exija a presença física do sujeito de direito, nos casos em que se audiências propriamente dito, ou então eles é quem nomeiam através de preposição, eles é quem assinam a procuração e o contrato e assim por diante. Então, vocês vejam que a diretoria aqui não age por conta do que eles decidem. A diretoria, ela só age de acordo com o que já foi decidido ou em assembleia ou em conselho de administração, certo? Então, não são aquelas pessoas que representam que decidiram. Não necessariamente, muito embora possa coincidir um ou outro. E aí nós temos também a parte, o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele tem como, obviamente, como o nome já diz, ele tem como pressuposto justamente verificar o que está acontecendo lá na diretoria e no Conselho de Administração, certo? Então, até tem a questão da Constituição, quando que é obrigatório, quando que não é obrigatório, isso que é importante a gente ter. Mas só mencionando quanto ao Conselho Fiscal, o interessante é que ele precisa existir, mas o acionamento dele só vai acontecer quando acharem necessário investigar o que está acontecendo lá nos outros órgãos de administração, tá certo? Pois bem, lá na questão da Assembleia, vamos começar falando um pouquinho de cada um. A Assembleia Geral, gente, ela tem, claro que é um ato deliberativo, como o próprio nome diz, se fala que é o órgão mais político da sociedade anônima, obviamente que é, porque é nesse âmbito que nós vamos considerar as propostas, é neste âmbito que se vai fazer a votação daquilo que foi proposto, e, obviamente, que tem a questão da persuasão, né, daqueles que vêm apresentar algumas alternativas. A Assembleia Geral, ela tem, portanto, a competência de decidir sobre aquilo que é mais importante, estruturalmente falando, na sociedade. Tanto é que lá no artigo 122, que eu apresentei para vocês, ele vai tratar do que necessariamente deve ser decidido no conselho, desculpa, na Assembleia. Por quê? Porque são coisas muito mais importantes se a gente pensar em estrutura. Embora eu não tenha colocado para vocês, deixa eu só colocar a legislação do artigo 122, que fala do que é de competência exclusiva da sociedade. Meu Deus, está difícil hoje. De competência exclusiva da Assembleia Geral na sociedade anônima, para vocês terem uma ideia de que ali é dedicado às matérias mais importantes. Acompanhem aqui comigo, gente. Vamos ver onde pôs a legislação. Acho que eu acabei fechando. Pena, só um pouquinho. Vou deixar aqui para vocês. Vocês estão visualizando a legislação, gente? Ou vocês ainda estão nos slides? Tá tudo branco. Agora apareceu, professora. Ah, então tá. Joia. Deixa eu só achar aqui o artigo 122 para vocês terem uma ideia.
Olha, aqui no artigo 122, ele fala do que é competência privativa da Assembleia Geral, ou seja, não existe possibilidade de ser tratado ou aprovado em outro âmbito. Então, nós temos ali a reforma do Estatuto, ou seja, o ato constitutivo da sociedade anônima, ela tem muito mais dificuldade de se modificar se comparado com um contrato social de uma limitada, que é o ato constitutivo da limitada. Porque aqui envolve uma coletividade muito maior, principalmente se a gente vai falando da anônima aberta, que, além de tudo, precisa da aprovação da CVM para fazer essa reforma. Tá? Também a eleição, destituição a qualquer tempo dos administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 142. O que é esse inciso 2 do 142? Isso é quando não cabe ao Conselho de Administração a eleição e destituição dos diretores. Quando não existe conselho de administração, ou quando o estatuto diz que quem faz isso é a Assembleia, aí necessariamente tem que ser deliberado nesse âmbito, para eleger e destituir os diretores, assim como quando ele fala administradores, né? Aqui também, assim como para eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e também o Conselho Fiscal. Tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre demonstrações financeiras por eles apresentadas. Ou seja, gente, assim como na sociedade limitada, existe um momento do ano, obrigatoriamente, que os sócios têm que tomar conta, têm que tomar ciência das contas do administrador. Isso faz com que eles passem a ser vinculados a partir do momento que eles aprovam as contas, tá certo? Então, também, como nas outras sociedades, na anônima existe essa necessidade. Autorizar a emissão de debêntures, um dos valores imobiliários que estudamos na aula passada. Suspender exercício de direitos do acionista. Isso aqui, em caso específico do acionista, agir em conflito com os interesses da sociedade e em prol dele mesmo. Deliberar sobre avaliações de bens em que o acionista concorrer para a formação do capital social. Aqui só um detalhe, pessoal. Capital social de sociedade anônima, ela vai ser composta por ações, obviamente, mas como que se compra uma ação? Só com dinheiro? Não. Você pode oferecer como pagamento pelas ações, para integralizar as ações, o dinheiro, bens e crédito. Como assim crédito? Você pode transferir um crédito que você, investidor, tem para que ele seja pago futuramente para a sociedade anônima. E no caso de bens, é preciso que seja deliberado em assembleia a avaliação desses bens, por quanto eles vão ser considerados para integralizar o capital social, tá certo? Isso vai ser deliberado em assembleia. Autorização de emissão de partes beneficiárias, obviamente que isso só em sociedade anônima fechada, porque só nelas pode ter partes beneficiárias. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia. Isso aqui, gente, são operações societárias, tá? A transformação é quando muda de tipo de sociedade, passa, por exemplo, de uma anônima para uma limitada. Isso tem que ser decidido na Assembleia. Fusão, quando você tem uma sociedade e ela se une com outra ou outras sociedades formando novas. Temos a incorporação, que é o caso de uma sociedade incorporar a outra, extinguir a incorporada e permanecer apenas a incorporadora. E a cisão, que é uma divisão patrimonial da sociedade para ser destinada a outra nova ou já existente, podendo ou não extinguir aquela que era detentora desse patrimônio, certo? São operações societárias. E isso tudo precisa da aprovação em assembleia, assim como a dissolução e liquidação, aquele ato de decisão para que haja aí o ato que vai dissolver a sociedade. Autorizar administradores a confessar falência e pedir concordato. O que é isso, gente? Confessar falência é o que a gente chama de autofalência. É quando a própria sociedade vai apresentar ao juiz o seu pedido para que haja a decretação da falência. Certo? Muito difícil acontecer, mas pode, tá? É previsto lá no artigo 105 da Lei 11.101 de 2005, que é a lei da falência, tá certo? E pedir concordata aqui é no sentido de que já não existe mais a concordata, não sei se você já sabe. Hoje a concordata foi substituída pela recuperação judicial. Então, analogicamente, a gente pensa que
para decidir sobre a recuperação, ela deve se passar pela Assembleia também, tá? Também pela Lei 11.101 de 2005. Então, assim, só para que vocês tenham uma ideia de que são coisas muito mais importantes realmente e que justificam o fato de que é de competência exclusiva da Assembleia para realizar esse tipo de decisão, tá certo? Vamos voltar para os slides. Pois bem, então, indo ali para o quarto slide da Assembleia, qual que seria, como que eu poderia classificar a Assembleia conforme a sua destinação, né? Então, nós temos a Assembleia Geral Constituinte, que é a Assembleia que vai criar a sociedade. Lembram lá quando eu falei para vocês da sociedade anônima e fechada, fiz esqueminha, e com relação a como é que elas se constituíam, subscrição pública, subscrição privada, como é que isso acontecia? Então, só lembrando vocês que tanto a fechada como a anônima, a fechada como a aberta, elas vão ter que ter uma assembleia. A única diferença é que a fechada pode usar a escritura pública, tá certo? Então, veja só, quanto ao fim, nós podemos dizer, então, que ela pode ser constituinte, ou seja, para criação. A gente também tem a Assembleia Ordinária, que é aquela obrigatória, que deve acontecer uma vez ao ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Nós vamos ter as extraordinárias, quando convocadas a qualquer tempo, para abordar assuntos que não tenham sido discutidos na ordinária ou outros assuntos urgentes. E assembleias especiais, aquelas que não são destinadas aos acionistas propriamente ditos. Pode-se falar de acionistas ordinários, quando tem classes diversas, isso é possível na companhia fechada, ou titulares de outros valores imobiliários, como, por exemplo, os debenturistas, os que têm partes beneficiárias, os que têm até bônus de subscrição. De repente, eles podem até se reunir em assembleia para decidir coisas que são dos seus interesses. Gente, alguma pergunta até aqui? Tranquilo, professor. Na verdade, estou reforçando aquilo que vocês já escutaram, né? Mas, de repente, nessa pontuação, eu posso trazer à tona alguma dúvida que ficou para vocês. A Assembleia, pessoal, ela tem quórum de instalação, tá? Se for assim, perguntar, via de regra, qual é o quórum de instalação de uma Assembleia, seja ela ordinária ou extraordinária? Tem que ter 1/4 do capital social votante, ou seja, tem que ter 25%, mas do pessoal que vota, tá? Cuidado, a gente não está contando aqui aqueles que têm ações preferenciais sem direito de voto. Lembrem disso, tá? Mas a gente precisa também, quando se fala em quórum de instalação, observar outra questão. O que é que vai ser tratado nessa Assembleia? Por quê? Porque além do quórum de instalação, existe o que a gente chama de quórum de deliberação. O quórum de deliberação ele se apresenta como uma condição necessária para a validade das resoluções tomadas. Então, se eu estiver decidindo alguma coisa assim, em regra, como é que vai ser essa votação? Eu vou levar em conta o que acionistas que representam a maioria simples, ou seja, a maioria dos que estão presentes na Assembleia querem. Agora, existem alguns artigos que vão trazer um quórum de deliberação diferente. Então, nós vamos ter lá, por exemplo, eu vou direto ali para o último exemplo do artigo 136, que traz os casos em que é necessário mais da metade do capital social votante. Então, não é maioria simples que eu estou falando aqui. Eu já estou falando aqui de maioria absoluta, tá? Se a gente for dar uma olhadinha na lei, o artigo 136, vocês vão observar o seguinte, ó, que são coisas também importantes, algumas delas coincidentes com aquilo que deve ser tomado em assembleia. Então, por exemplo, não vou falar todos, tá? Mas alguns. Então, é necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito de voto, se maior quórum não for exigido pelo estatuto. Aí tem lá, criação de ações preferenciais e aumento da classe de ações preferenciais existentes, alteração de preferências, vantagens e condições, redução do dividendo obrigatório, ou seja, qual o percentual que vai ser dividido entre os sócios, sobre a fusão da companhia ou a incorporação dela, se ela vai participar de grupos de sociedade, se vai mudar o objeto da companhia, ou seja, o objeto social, a atividade que ela exerce, sobre a cessação do estado de liquidação, ou seja, se foi realmente tudo liquidado, se está tudo ok com aquelas contas que o liquidante apresentou,
sobre criação de partes beneficiárias, sobre cisão da companhia, dissolução da companhia. Então, nestes casos aqui, especificamente, eu preciso que haja uma concordância não da maioria simples, da maioria absoluta, mais da metade do capital social votante, tá? Então, vai adiantar que 1/4 do capital social votante esteja em assembleia? Não, não vai adiantar. Eu preciso que esteja presente e ainda conseguir que todos votem de mais da metade do capital social votante. Senão, não adianta realizar a assembleia. Uma outra coisa, gente, a Assembleia Geral, ela precisa do... O que é esses riscos, meu Deus? Essa Assembleia Geral, ela tem várias formalidades de convocação, assim como tinha na limitada. Imagina, se na limitada já tem, imagina na anônima. Eu nem coloquei isso para vocês, tá? Mas, assim, o que vocês precisam saber é o seguinte: é feita uma primeira convocação para a Assembleia e digamos que não tenha 1/4 do capital social votante presente, tem que fazer outro. Essa segunda convocação faz com que a Assembleia ocorra com a quantidade de pessoas que tiverem, tá? Mais uma coisa que vocês têm que lembrar, quando a gente fala quórum, quando a gente fala percentuais, a gente está falando em o que representam no capital social e não o número de pessoas, tá bom? Nenhuma pergunta ainda? Com relação ao Conselho de Administração, também lembrar que é outro órgão deliberativo, só que ele agiliza a tomada de decisões, porque ele vai aqui, gente, decidir sobre questões mais pontuais, mais rápidas, mais negociais. Então, quando a gente está falando de sociedade anônima, a gente está falando de um sujeito de direito ativo, né? Um sujeito de direito que precisa de muitas contratações. Então, quem é que vai decidir sobre essa contratação? Vai ser o Conselho de Administração. Então, a gente precisa fazer a contratação de um construtor, a gente precisa decidir sobre algum investimento, a gente precisa decidir sobre quem serão, a quantidade de pessoas a serem contratadas para determinada situação. Enfim, essas coisas, se toda vez que necessitasse ser decidida, se convocasse uma assembleia, certamente se tornaria inviável, principalmente falando de sociedade anônima aberta. Por isso que existe o Conselho de Administração, para que esses membros façam ou tomem as decisões mais urgentes e mais dinâmicas, que fazem mais parte desse cotidiano da sociedade anônima. Só que não é obrigatória para todas as sociedades. Cuidado com essa pegadinha, tá, gente? Pegadinha reiterada sobre sociedade anônima, sobre Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um órgão deliberativo obrigatório só para sociedade anônima aberta, sociedade anônima que tenha capital autorizado, que é uma que no estatuto já se fala em aumentar o capital social, e a sociedade de economia mista, que é aquela que envolve a participação societária majoritária da administração pública, certo? Agora, ela é facultativa para a sociedade anônima fechada, certo? Às vezes eles optam mesmo por isso, justamente porque acaba agilizando a tomada de decisões, não precisa ficar fazendo a assembleia o tempo todo, certo? Então, por isso que eu trouxe ali para vocês, que é um outro órgão deliberativo, e sobre a questão da obrigatoriedade. Se vocês forem olhar aqui as atribuições do Conselho de Administração, vocês vão perceber que ela é muito mais relacionada com a questão de negócios jurídicos praticados pela sociedade, tá? Também é interessante lembrar aqui que são, no mínimo, 3 membros com mandatos de 3 anos, reelegíveis, certo? Olha só, gente, também, uma coisa a se lembrar. Não tem aqui delimitação quanto à quantidade de membros do Conselho de Administração, só o mínimo, não tem limite, só o mínimo. E aí, a gente tem que pensar também com uma certa lógica. Se é um conselho deliberativo, adianta colocar 4, 6, 8? É melhor sempre pensar no número ímpar, justamente para ter o voto de Minerva, senão acaba aí tornando um pouco mais difícil a situação das deliberações, tá? Outra coisa importante, ficou pequenininha ali, mas é bem importante. O exercício desse cargo, gente, é privativo de acionista. Aqui a gente não pode pensar em conselheiro que não tenha sido sócio, não tenha sido acionista.
Lá no... Oh, meu Deus, eu estou modificando aqui, fazendo confusão. Lá na diretoria até pode, mas no conselho de administração não, tá? E tem que ser pessoa natural. Então, tem que ser acionistas, pode ser pessoa jurídica? Claro que pode. Só que ele não pode ser uma pessoa jurídica e ser um membro do conselho de administração, tá certo? Outra coisa que eu quero só ressaltar de novo aqui para vocês, sobre a diretoria. Nós temos aqui pouco tempo ainda, 12 minutos ainda, tá, gente? Mas é que eu não quero que vocês se alonguem, porque eu quero que vocês vejam o próximo vídeo que eu disponibilizei. A diretoria, agora sim, esses são os representantes. A diretoria aqui, ela vem no caráter executivo do que foi decidido pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração. E ele tem obrigatoriedade em todos os tipos de sociedades. Qual que é a atribuição principal? Representar a sociedade anônima, certo? Representação da companhia, porque cabe à diretoria, tanto judicial como extrajudicialmente, essa representação, certo? Prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular, ou seja, quem vai agir em nome de a diretoria, alguém da diretoria. E aqui também cabe dizer sobre aquela questão da diretoria singular. Se a gente tem vários diretores, presume-se na omissão que eles possam agir singularmente, ou seja, individualmente, e ainda assim terá validade. Mas costuma-se nas sociedades anônimas eles serem atribuídos setores. Então, o diretor jurídico, então ele vai lidar com a parte judicial. O diretor comercial, ele vai lidar com a parte de compra e venda, né, do objeto em si. Tá? O diretor de pessoas, é ele que vai lidar com a contratação de empregados, e assim por diante. Tá? Então, isso é uma alternativa, não uma obrigatoriedade, e aí eles agem dentro das suas competências aí, atribuídas no próprio Estatuto Social. Temos ainda a diretoria, quanto à diretoria, a regra da composição. Então, não se fala em um, sempre em 2 administradores, no mínimo 2. Também não existe limite. Pode ser acionista ou não, e tem também a possibilidade de até 1/3 dos membros do conselho de administração serem também diretores. Então, se a gente está falando, por exemplo, de 3 pessoas no conselho de administração, uma pode ser também diretor, certo? Porque até 1/3 pode ser diretor também. E aí, por fim, nós temos o conselho fiscal, que é o órgão fiscalizatório desses outros órgãos. E assim, a frase mais curiosa é essa aqui, ó, gente. É órgão obrigatório de funcionamento facultativo, ou seja, tem que existir, mas ele só vai operar, ele só vai funcionar se houver provocação. Provocação de quem? Através de uma proposta apresentada em assembleia, tá certo? Nos percentuais que eu apresentei para vocês ali, tá certo? O que tem que cuidar em relação ao conselho de fiscalização, o conselho fiscal? É quem não pode ser membro. Gente, mas aí a gente não precisa ficar se matando para decorar, é só ser razoável. Pensem vocês, teria condições de, no conselho fiscal, eu colocar os membros da diretoria ou do conselho de administração? Não tem lógica, pois é eles que vão ser fiscalizados. Assim como também não teria nenhuma razoabilidade a gente pensar em permitir que seja do conselho de administração os filhos, né, os netos, os cônjuges, os irmãos, ou seja, aqueles que têm uma consanguinidade, um parentesco em ordem mais estreita, não podem, obviamente, fazer parte do conselho de administração, desculpa, do conselho fiscal, se eles tiverem parentesco com membros do conselho de administração e da diretoria, tá certo? Também não pode ser empregados, não pode ser empregados do grupo, porque o empregado tem tema reverencial. Não pode fazer de alguma forma, pessoas que de alguma forma possam fazer valer ali os seus interesses pessoais ou de pessoas próximas, né? Então, por isso que eu coloco ali para vocês sobre os impedidos. Impedidos de compor aqueles mesmos que não podem ser administradores, não podem ser do Conselho Fiscal. Quem não pode ser administrador? Pessoas que tenham praticado crimes contra o patrimônio, praticado crimes contra a fé pública, consumidor, não só do patrimônio público, mas também do patrimônio particular, pessoas que tenham cometido crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos,
crimes falimentares, certo? Que são previstos na Lei 11.101 de 2005 e uma série de outras situações que comprometem a sua idoneidade, pelo menos de forma presumida, tá certo? Então, esses também não podem ser fiscais. E uma outra coisa que é importante lembrar é que aqui é o único momento em que a lei delimita quantos membros podem ter. Então, ele diz aqui que no mínimo é 3, mas no máximo é 5, certo? Só no Conselho Fiscal ele colocou máximo. E aí os mandatos serão iguais, tá? Iguais à diretoria, iguais ao Conselho de Administração via de regra, tá certo? Portanto, aqui a gente encerra a parte de sociedade anônima para também encerrar a parte de direito societário. Só falar mais umas coisinhas com vocês aqui. Eu não vou falar para vocês sociedade incomandita por ações, pessoal, porque a sociedade incomandita por ações, ela é de conhecimento mais acadêmico, porque dificilmente vocês vão se encontrar, vão verificar alguma outra sociedade nessa modalidade. Mas, basicamente, o que ela vai ter de diferente com a anônima é o fato de que ela tem sócios que respondem ilimitadamente, que são os diretores. Eles são os representantes, então eles não vão ter esses órgãos da administração. Eles vão ter os seus diretores e esses diretores é que vão responder ilimitadamente, certo? E assim, eu consigo, terminando essa parte do direito societário, dar para vocês um respaldo, uma base para compreender melhor a parte da falimentar. Acabou nosso tempo? Não. Não. Aqui ele só me avisou. Então, só para dizer a vocês o seguinte, eu não poderia passar para direito falimentar, como na grade foi me dado aqui, sem antes falar dessas sociedades, porque realmente ficaria uma compreensão um pouco irrazoável, não teria assim, uma linha, vamos dizer, uma linha de conhecimento suficiente para a gente chegar lá, certo? Então, o que eu digo para vocês agora? Essa parte que vocês viram do começo do ano até aqui é parte do direito societário. Agora vocês têm uma visibilidade de quem são essas pessoas jurídicas, assim como as físicas que vocês já estudaram no Direito Empresarial 1, quem são esses sujeitos de direito que estão submetidos às regras da Lei 11.101 de 2005, que é o próximo tópico, que é a Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. Certo? Obrigada, Rafael. E aí, eu quero também que vocês saibam que com essa tentativa de trazer conhecimento para vocês antes de chegar na falência, não vai, obviamente, me permitir que eu estude a falência com todos os seus detalhes. Mas, sim, trarei o máximo possível e começa com a aula que eu coloquei para vocês hoje, tá certo? Então, por que eu já estou avisando? Porque vocês podem se assustar. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é esse assunto? É que esse assunto é outra coisa. Mas, pensem bem, vocês vão passar a estudar falência e recuperação de empresas já sabendo identificar a quem elas atingem, certo? Por quê? Porque na prática, o que acontece? As pessoas não conseguem, muitas vezes, identificar quem é que está realmente sujeito a uma falência. Falência, gente, é só contra o empresário. Ou quem é que pode pedir uma recuperação judicial? Só pode pedir quem realmente é empresário. E aí eu tenho uma série de exclusões que eu estudei e que eu sei que já não caberia. Aí eles vai caber outra coisa. E a falência e a recuperação judicial, elas são importantes porque elas não vão só regular um processo diferente. Né? A gente não vai só falar de questão processual, como é que funciona uma falência. Não é isso. Ela tem uma série de repercussões do direito material, ou seja, nas obrigações do empresário. Então, é bem importante que vocês conheçam, pelo menos com o mínimo de base, para chegar aí nesses institutos, tá certo? Com relação à avaliação, eu só estou esperando um ok lá da coordenação, com relação ao plano que eu enviei, mas eu acredito que até amanhã eu já consiga mandar para vocês. Qual é a minha ideia, gente? Passar algumas questões objetivas no AVA, vocês respondem no AVA para avaliação parcial, e lá na semana de prova, que começa no dia 27 de abril, aí eu vou lançar para vocês questões que vocês podem responder em conjunto, claro, cada um em sua casa,
né? Mas discutir ali através do Zoom, alguma coisa assim. E vocês me entregam também pelo AVA, né? Agora que eu descobri que dá para anexar, né, Aline? Acabei descobrindo hoje que dá para vocês me anexarem a tarefa e eu poder abrir e corrigir por ali. Então, eu vou passar tudo isso para vocês por escrito, tanto no grupo como no AVA, então fiquem tranquilos com relação a isso, tá certo? Gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Professora, Sim? uma questão. Então, na verdade, na Assembleia Constituinte, quem vai convocar são os fundadores. Isso mesmo. Daí, na Assembleia vai ser decidido, por exemplo, as ações que vão ser vendidas no mercado primário, mais ou menos essa linha. Então, veja só, Diego, lá na Assembleia Constituinte, a Assembleia ela se torna obrigatória para que ela seja realmente criada. Vamos falar assim, por exemplo, da anônima aberta. A anônima aberta necessariamente vai ter que fazer esta assembleia. E aí, para se decidir sobre o preço de emissão, que é o preço que ele vai ser vendido às ações, vai ser nesta assembleia. Certo? E também aqui vai ter direito a voto. Não, desculpa, não, Diego, desculpa. Nesse momento já está subscrito, tá? Então, quem vai decidir o valor vai ser os fundadores, antes da Assembleia, qual é o preço de emissão, tá certo? Uhum. Por que eu me E daí os que adquirirem no mercado primário, os que adquirirem em tese, os que vai ter os direitos a voto, vai participar desse movimento Isso, porque os exatamente. que vão no secundário não tem nada a ver. Isso aí exatamente. lá é só... Então, assim, ó, o preço de emissão ele vai ser definido pelos fundadores quando a sociedade estiver sendo criada, tá certo? Aí ele vai definir quanto que vai ser vendida essas ações. Aí, esses vão ser os subscritores, os acionistas, ou que a gente chama de subscritores nesse momento, porque a sociedade ainda não está com personalidade jurídica, tá? Aí, esses acionistas é que vão vir para a Assembleia Constituinte. Entendeu? Daí, nessa Assembleia Constituinte, eles vão ter, inclusive nessa Assembleia, todo mundo vota. Até quem não tem direito de voto, vota nessa. Aí eles vão decidir sobre os que vão constituir lá o Conselho de Administração, diretoria, Conselho Fiscal, eles vão decidir sobre essas coisas, mas o preço de emissão já existia antes deles virem, tá? Mercado primário. Aí, quando a sociedade já existe e vai querer aumentar capital social, aí vai ser a Assembleia Extraordinária. Esta Assembleia Extraordinária, quem vai decidir o preço de emissão, agora não são mais os fundadores, agora vai ser por deliberação dos acionistas. A partir do momento que os fundadores eles subscrevem as ações e daí cria-se a Assembleia Constituinte, eles ficam no mesmo balaio que todo mundo. Exatamente. Às vezes eles nem acabam sendo acionistas. Normalmente acabam sendo, mas às vezes nem acionistas precisam ser. E se a gente estiver falando, Diego, de sociedade anônima fechada, normalmente esses fundadores já são os acionistas, entende? Eles quiseram, ao invés de criar uma limitada, eles decidiram fazer uma anônima fechada. Então, normalmente, os fundadores da fechada são os próprios acionistas. Então, mais ainda são eles que fazem essa determinação do preço de emissão. Agora, outra coisa sobre a Assembleia Constituinte. Se for anônima fechada, lembrar que não precisa ter Assembleia Constituinte, mas ela precisa de algum ato de Constituição. E esse outro ato de Constituição possível é a escritura pública. Tá? Não, nenhum deles decide sobre mercado secundário. Nenhum deles, porque o mercado secundário, quem vai definir valores é o mercado, é a negociação, os investidores com os investidores, e não eles. Eles não... Então, geralmente, esse movimento se dá, professor, quem realmente, efetivamente participa da empresa é o que vai comprar no mercado primário, em tese. Sim, quem já está, de alguma forma, vinculado com essa ideia, vai ser, provavelmente são esses. São esses ou pessoas, assim, que às vezes estão muito participativas, né, no mundo do mercado imobiliário, dos valores imobiliários.
Perfeito, professora. Obrigado. Tá, de nada. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta? Aqui tranquilo, prof. Joia. Então, assim, do mesma forma, se quiserem perguntar outras coisas, vai ficar ainda aberto o tempo que vocês tiverem de aula, pode mandar já outras coisas pelo grupo, tá? Diego, por favor, se tiver mais coisas, é um favor que vocês me fazem mandando perguntas, porque eu acho que isso torna mais dinâmico e pelo menos me dá um feedback daquilo que vocês estão, assim, compreendendo, tá? E agora eu tenho menos de 1 minuto, vai encerrar. Então, quero que vocês vejam o vídeo que eu mandei lá, o link para vocês, e qualquer dúvida a gente vai tirar aí na continuidade, na sequência. Tá certo? Pessoal, um abraço a todos e vão ver o vídeo agora, tá? Até mais, prof. Boa noite. Mais, Tchau, querido. tchau. Tchau.